Oi, gente, voltei aqui. A gente estava conversando com a Marte Cerâmica e a Márcia e a gente estava com uma ideia de fazer uma sequência de 1 hora só de live, que é o tempo que o Instagram permite, mas o assunto se estendeu hoje e a gente está voltando aqui para a gente continuar o bate-papo, tá? Então hoje vai ter 2 partes, aí o pessoal do YouTube vai ter que subir as 2 partes. Vou chamar ela aqui que ela já entrou para a gente dar sequência no raciocínio. O pessoal já está no gatilho aí hoje? Tá todo mundo aí? Voltamos. Olá. E já tá voltando o pessoal também, já tá. A gente estava com 130 e poucas pessoas assistindo aí, acompanhando, só para dar um tempinho para voltar todo mundo aí, para continuar o raciocínio. Tá bom. Né? Acho que já dá. Se você quiser começar de novo, eu entendi a lógica da sua pergunta, mas é isso, né? Seria. Nós Repete não só estamos a falando de, finalização da pergunta. nós não estamos falando de copiar, porque isso Sim, sim, nós não sim, vamos nem sim. entrar nesse assunto porque é crime e acabou. Nós estamos falando Sim, de uma interferência que o cliente sim, faz na sua peça. Quer dizer, tem duas situações sim, diferentes. Tem uma sim, situação eu que, por vou. exemplo, É, alguém chega para você e fala: Olha, eu queria dar um presente de casamento que é sim, branco, com azul marinho, com e dá algumas informações. Ok, você é, quer criar em cima disso. Eu estou falando de alguém que pega uma peça e diz para você: Ah, dá para você entortar aqui? Eu quero igual. E aí sai totalmente fora perfeito, da perfeito, sim, da fidelidade da sua identidade. sim, Então, é. como é que você lida com isso quando você precisa dispensar esse cliente? Infelizmente, né? Então, como eu estava te falando, realmente isso aí é o tempo todo acaba acontecendo esse tipo de abertura, né? Vamos lá. Uma coisa que é assim, por exemplo, quando você trabalha com torno, né, que é uma ferramenta que te dá alguns trabalhos específicos, por exemplo, fazer uma tigelinha dessa. Então, dentro disso aqui, eu posso variar a largura, a altura, o tamanho e tudo mais, né? Uma coisa simples. Não estou falando da esmaltação e nem de nada, tudo bem. E hoje também tem uma outra coisa, por exemplo, a referência. Muitas vezes as pessoas buscam na internet. E é uma coisa muito louca isso que acontece. Eu vou falar de um caso que está acontecendo agora com a gente e que a gente sai dessa. Por exemplo, uma pessoa mandou uma foto de uma peça que ela achou na internet. Ela não deu nome, referência, ela falou: Olha, você consegue fazer algo assim? Aí a gente analisa a peça assim. Sim, você pode fazer, dá para ser feito, tudo bem. Aí te bate duas coisas, que é, por exemplo, a primeira, a Mariana, ela é a pessoa que faz isso. Ela pega sempre a foto da peça, ela sempre vai na internet, vasculha até ela achar o autor dessa peça, ver onde essa pessoa encontrou essa peça, para a gente ver essa questão que a gente estava falando de copo. Ponto, beleza. Mas aí acontece um fato que é o seguinte: há muito tempo, igual eu falei para você, eu sobrevivo da cerâmica, né, desde os meus princípios. E muitas vezes eu tenho que abrir mão e muitas vezes fazer muitas coisas que o cliente pede para continuar trabalhando e produzindo. Tanto que muitas vezes eu gosto mais de pensar no público de aula por conta disso, de abrir esse tipo de coisa. Qual que era o meu objetivo principal? Era produzir só aquilo que eu faço e vender só aquilo. Mas isso acontece tempo e acontece junto com as minhas peças. Por exemplo, eu tenho um catálogo, vou fotografando as minhas peças, vou colocando num álbum e aí uma pessoa entra em contato comigo. E aí ela fala assim: eu vi um copinho, tipo, tinha esse desenho, assim, esse design assim. É possível fazer? É possível. Aí o que eu faço para a pessoa? Eu pego para ela e falo: dá uma olhada no meu catálogo de peça para você ver o que eu tenho, o que eu já produzi, e para ela ter uma noção de cor. E aí chega lá, o que acontece? Ela olha, ela vê lá uma peça que eu fiz, que é mais ou menos parecida, e ela fala assim: adorei essa peça, mas tem como colocar aquele azul? Ou então tem como você colocar igual você falou, um rosa, a outra, tem como colocar um dourado na borda? E aí, você tem que pensar assim, tem situações que são interferências mínimas que a gente acaba fazendo, para poder não perder o cliente e o processo.
Mas tem determinadas coisas que eu acho que eu não... sabe? É onde eu perco o tesão, desculpa o termo da palavra, mas é onde eu perco a vontade por conta disso. Porque muitas vezes eu estou fazendo algo que está fugindo daquilo que eu gosto de fazer e eu estou fazendo por necessidade. Era esse ponto que eu queria mudar no meu trabalho. Eu queria, por exemplo, poder fazer... eu queria muito poder tornear esse tipo de peça e deixar a Mariana interferir, a gente criar uma linha e eu só encontrar o cliente para minha peça, não ele encontrar e chegar aqui. Ah, mas tem como você colocar... nessa peça, já que ela é desenhada assim, tem como você fazer flores em vez de fazer esses rabiscos? Muitas vezes, por necessidade, a gente fala que sim. Sim. Tá? E eu, como convivo e trabalho com muitos ceramistas, já passou muita gente que aprendeu comigo, e eu ensino em ateliês. Gente, eu sei qual é o sacrifício que muitas pessoas fazem, e isso acontece o tempo todo. Eu já tive que pegar lotes de peças de outros ateliês para produzir, porque ela estava no processo de agradar o cliente, que ela perdeu as peças no meio do caminho, ela teve dificuldade, porque a cerâmica, para quem vive, sabe que assim, você está acostumado a fazer esse tipo de peça com esse esmalte, mas se a pessoa pedir para colocar um outro esmalte, você não fez um teste, não experimentou, isso pode dar muitos problemas, que esse problema só vai aparecer lá na frente. Aí você perde o prazo, você perde tudo isso, acontece muitos problemas no meio do caminho e você tem essa dificuldade. Ponto. Qual que é o melhor? Então você faz o esmalte, É isso. Faz o esmalte e depois desiste. Isso acontece muito. Como eu faço o esmalte, eu criei toda uma linha de esmalte branco, por exemplo, para uma encomenda, que era muito, muito valiosa a encomenda, para um resort. Na verdade, é um esmaltezinho branco meio acetinado. Eu fiz todo o esmalte, né? E aí o resort, no final das contas, ele chegou assim, mas esse branco precisa ser mais fosco e não combina com o meu trabalho. Aí você fala assim, nossa, gente, mas aí, tipo, essa eu dispensei. Porque eu já tinha tido um monte de prejuízo e de trabalho envolvido para fazer o protótipo, porque muitas vezes a gente acredita no potencial do negócio e acaba fazendo. Essa eu dispensei porque eu falei, nossa, gente, a gente está num momento tão difícil agora que eu vou ter que gastar, eu já tinha 20 litros de esmalte pronto, eu vou ter que desenvolver mais 20 litros de outro esmalte para poder chegar nesse resultado para ela, para tentar agradar esse tipo de cliente. Então, isso acontece muito, a Mariana está falando. Porque, assim, essa cliente, ela pediu a peça, ela mostrou lá o jeito que ela queria a peça, a cor. Nós fizemos a peça, fizemos o esmalte, ela gostou. Ela ia fazer o pedido das peças e nós já fizemos o esmalte. E simplesmente ela não quis mais porque ela mudou de opinião. Ela mudou de opinião e não queria mais. Então, eu acho assim, no meu ponto de vista que eu falo para muitas pessoas que eu conheço, assim, quando você abre para personalizar, você abre brechas para você aceitar esse tipo de coisa e muitas vezes você tem prejuízo. Então, assim, vou ser sincero com você, meu sonho, minha vontade, se num dia é poder chegar, fazer aquilo que eu gosto, dentro daquilo que eu desenvolvi, para poder criar uma linha, criar uma série e vender aquilo e trabalhar com aquilo. Mas enquanto eu preciso, eu aceito muitas vezes interferência dentro do meu trabalho. E essa interferência, né, vem com essa questão. Fora essas outras questões de cópia, porque vamos pensar o seguinte, uma caneca é uma caneca, um copo é um copo, um prato é um prato. Lógico, você copiar, por exemplo, uma peça que você pega que é exatamente idêntica ao de outra pessoa, entra aquilo que você falou, é uma cópia, você está plagiando. Isso aí, de longe, nem passa perto de fazer algo desse tipo. Mas a realidade do mercado é essa. E eu queria, sim, fazer de uma maneira diferente. E é o que eu estou conversando com a Mariana, todas essas discussões que a gente teve nesses dias, a gente está ponderando e vendo como é que vai ser o caminho para a gente chegar num resultado assim. Então, eu quero muito, a partir de um determinado momento, porque meu ateliê está estruturado hoje. Hoje a gente sobrevive de outras maneiras também. Então, eu quero começar a ter esse gosto, sabe? De poder produzir uma coisa minha, que eu sento lá para fazer uma série, que eu
desligo e fico naquilo lá para eu poder fazer. E depois eu vou me preocupar com a parte comercial. Por isso que eu quero aprender isso que você está mostrando para mim. É onde eu encontro meu cliente, como é que eu faço essa identidade, esse tipo de coisa, entendeu? É um sonho possível. Posso garantir para você que é uma realidade. Então, não é nem um sonho possível, é uma realidade. A gente vai pegar tudo isso que você falou e vai trazer para dentro de uma técnica de marketing e de comportamento, tá? Então, em primeiro lugar, vou também usar um pouquinho o exemplo do meu ateliê, vou usar um pouquinho o exemplo do meu ateliê para também depurar um pouco essas coisas. A primeira vez que eu fui fazer uma feira grande, eu não sabia como é que ia funcionar, não sabia como é que era, achava que ia vender horrores, né? Na feira, a primeira que eu fiz, não vendi quase nada. Mas, porque ainda a pessoa disse para mim, Márcia, ninguém te conhece, você vai ter que ir 2, 3 vezes na feira para eles começarem a te conhecer. E é uma verdade. A gente precisa ir para a pessoa conhecer. Mas na primeira vez que eu fui na feira, eu não sabia como é que eu ia fazer e eu chamei minha irmã para ir comigo, porque eu achei que eu ia vender muito, que daí enquanto eu vendia, ela empacotava, e aí a gente ia, né, sair de lá cheia de venda. No fim, aí o que aconteceu? Primeira vez que eu estava na feira, era uma feira de joia, semi-joia, bijuteria normal, só de metal, pedra, acrílico e um monte de coisa, e só o meu espaço ali naquele momento tinha cerâmica. Então, segmenta muito, né? Todo mundo vai lá para comprar metal e de repente chega lá e dá de cara com a cerâmica. Então o que acontecia? As pessoas passavam na frente do stand e aí algumas pessoas olhavam e faziam uma cara assim e ia embora. E a minha irmã dizia assim, ai, Márcia, mas você viu, ela nem olhou, ela nem... Eu falei, calma, Heloísa, você precisa entender, falei para ela, que essas joias não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai passar na frente do stand e que vai gostar. Assim como, por exemplo, eu não gosto de joia de semente, vamos dizer. Estou usando um exemplo, tá? Porque eu tenho joia de semente. Eu não gosto de joia de tecido. Então, é uma questão de gosto. Então, assim, você começa selecionando, né? E a persona, que nós acabamos de falar um pouquinho atrás, ela vai trazer... Porque lá em cima é um monte de gente que gosta, mas até comprar vai criando um funil. E aqui no final, aqui, o que passa é o quem realmente vai comprar de você, tá? Eu tenho muitas amigas, colegas, amigas e pessoas que eu até convivo bastante, que também faz joia de cerâmica. E se a gente colocar na mesa as joias, elas são totalmente diferentes uma da outra. Então, às vezes alguma pessoa pode chegar para mim e falar que queria uma joia de determinada forma e eu achar que talvez seja melhor ela comprar, ver a joia da outra pessoa que faz de cerâmica, de porcelana. Então, eu posso passar isso para frente. Porque o que acontece? É melhor você perder esse cliente para você, na tua venda, do que você colocar algo que não é da sua alma e da sua identidade na peça, porque não vai ser legal. E depois, às vezes, a tua peça vai para lá e diz, é da Márcia, é da Marte Cerâmica. Não, mas tá tão diferente, né? Então começa a perder um pouco da identidade. Isso não é vaidade. Isso é a construção da verdade, tá? Então, assim, a Márcia é vaidosa, não quer fazer nada que seja fora da arte dela. Não, dentro da arte autoral e da cerâmica e do marketing que a gente está propondo aqui, é a verdade. Não é a peça que eu vou fazer, não é, sabe, eu vou vender. Às vezes, já aconteceu de uma vez uma moça me procurar para fazer 20 braceletes de noiva, para dar de presente para as madrinhas e tal. E, nossa, fiquei super animada. 20 braceletes e tudo mais, isso. E quando eu disse para ela, olha, não vai ficar um igual ao outro. Não quero. Eu falei, pois é, mas não vai. Eu poderia mandar fazer uma forma para ganhar os clientes e ter 20 igual? Exatamente. Desculpa, cortou. Tava indo muito bem. Vai, voltou. Voltou? Poderia voltou? Você poderia fazer a forma, foi onde cortou.
Sim, eu poderia mandar fazer uma forma e resolvia ali na hora e fechava os 20 braceletes, entende? Mas e aí, quando eu falo lá que eu não faço forma, né? Que eu não, que cada peça ela é unitária, uma a uma, à mão. Eu também não estou condenando quem faça forma. Eu até tenho Não, um projeto aí de fazer umas joias com forma, mas é porque é uma coisa diferente. Mas por enquanto não é nada de condenação. sim, Mas naquele momento, aonde eu não trabalho com forma, aí por causa de 20 braceletes, eu vou lá e faço uma forma para ganhar e para daí aquilo, olha, não deu. Eu passei e falei, olha, tem uma amiga minha que trabalha com porcelana e ela põe é prata isso. também. E eu dei o telefone É isso para que eu ela, da faço Camila. também. De um outro É, de cerâmica, que é a Áurea Cerâmica que faz. E me é, parece que ela fechou com a Áurea, com a Camila. E deu tudo certo, ok. é. Então, quando você tem a tua persona e sabe quem é teu cliente, você, amanhã a gente vai falar disso, mas aí eu vou te falar, fazer uma comunicação que alcance a tua persona, que tenha o tom de voz da tua persona, que esteja alinhado com a tua arte, porque o que você faz, você nem vai conseguir vender para todo mundo, César. Eu não consigo Isso, fazer. Se eu for na feira, e nessa que eu te falei, e as 6.000 compradoras passarem pelo meu stand e quiserem comprar, eu não vou ter joia para todo mundo. Não adianta. É uma é verdade. realidade e eu não quero mudar isso. É, Talvez daqui a um ano eu ligue para você e digo, César, sabe? Agora eu sou indústria. Porque eu mudei minha cabeça. Porque eu sou livre, eu posso mudar minha cabeça daqui a uns dias. é Eu posso lógico. dar minha opinião. Hoje, a minha verdade é essa. Entende? É. Eu quero trabalhar. Eu, E isso traz Opa, um relacionamento fiel, né? E aí é, entra amanhã, na nossa live de amanhã, que é o caminho e o trajeto dessa para conseguir. fidelidade, dessa comunicação e desse mercado autoral, né? Legal. E Então, só para colocar aqui é assim, né? Igual eu estava falando, a gente muitas vezes o que acontece, como a gente está aberto, a gente tem as pessoas têm acesso, a gente encontra, né? Muitas vezes vem com aquilo lá, né? Já vem com um projeto pronto para você executar. E muitas vezes quando chega para mim é assim, né? Quando está dentro da proposta de trabalho, muitas vezes a gente aceita para fazer alguma coisa, mas eu sei que isso é a parte complicada de você trabalhar com esse cliente. Muitas vezes vem coisas que não é o que você falou. Você tem que indicar um colega que tem esse trabalho semelhante para chegar no resultado. Mas não é o sonho, não é a vontade, não é o meu desejo de cerâmica em relação a isso, mas por enquanto, é a sobrevivência falando mais forte para você aceitar determinadas coisas que a gente se sujeita a fazer para chegar e, como diz, né, colocar o pão na mesa. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo esse tipo de coisa, porque quem faz torno, quem modela, sabe disso, que você tem uma liberdade de formas muito maiores, né? Isso se torna mais fácil você, muitas vezes, mudar alguma coisa assim, mas eu sei que outros fatores vão interferir nesse trabalho que você vai fazer e muitas vezes não é aquilo que você está com vontade de fazer também. sim, com certeza. Deixa eu deixar um exercício aqui para os Vai ateliês lá. para amanhã, gente. Agora a gente começou outra, né? Dá até para deixar o pessoal É, perguntar alguma coisa aí. dá. Mas assim, então tá. Ontem nós falamos para fazer uma reflexão de onde você está hoje, tá? Então, para amanhã, eu acho que seria bacana você começar a criar e entender quem é a sua persona. Não custa nada, às vezes você tem intimidade com algum cliente teu, né? E falar, o que você mais gosta na minha peça? Quando eu posto alguma coisa, o que te agrada, né? Que eu tenho umas 5, 6 que eu tenho mais intimidade, que às vezes eu posto alguma coisa, eu já mando mensagem, dá uma olhada lá, Bia, vê o que você acha disso, vê se ficou bom. Aí ela mesma coloca, diz assim, você deixou a música muito alta, você põe mais de perto. Então, elas acabam me dando algumas informações. E isso vai norteando e vai dando base para que eu possa continuar essa comunicação. Então, pensa na sua persona. Se puder,
conversa com algum cliente que sempre é ativo, sempre compra, e pergunta um pouco, faz essas perguntas. O que você gosta da minha peça? O que você isso? Faz uma pesquisa, exatamente isso. Faz um levantamento, uma pesquisa e tenta descobrir, primeiro, a idade, o gênero, né? É importante saber gênero nesse caso de pesquisa, sim, porque é demográfico, né? A pesquisa ela é demográfica. Sim. Então, tenta descobrir o gênero, porque mulher gasta mais do que homem, homem gasta menos do que mulher, então, para a pesquisa, o gênero é importante. Então, gênero, idade, para que ele compra, se é só para presente ou se é para ele, e épocas do ano que você vende mais, o teu consumidor, o teu cliente, ele é consumista ou ele não é? Não, o da Marte Cerâmica não é consumista. O meu cliente, ele é o slow fashion e ele pensa se ele vai comprar ou se ele não vai. Ele tem 1 ou 2 joias pretas. Eu tô para fazer uma pesquisa que se a mulherada que está aqui me ouvindo, Mariana também, faz favor, eu tô para fazer uma pesquisa assim. Eu preciso, um momento, saber quantos brincos uma mulher tem. Só quantos brincos? Você sabe, Mariana, quantos brincos você Mariana tem? não sabe, não, porque ela tem. Sabe o que eu pensei esses dias atrás? Que eu não ia perguntar quantos brincos você tem, mas eu ia perguntar assim, a quantidade de brinco que você tem cabe numa caixinha de bombom, assim, de 10 por 10, numa caixa de sapato ou num baú de enxoval da avó? Mais ou menos isso eu ia fazer. É muita coisa. Eu ia fazer, acho que eu ainda não montei minha pesquisa nesses termos de quantidade. Mas eu tenho 2 irmãs que vendem bijuteria, tá? Ó, tem gente que tem mais de 60 brincos. Ó, entra lá no meu Instagram, amiga. Tem um monte de brinco de cerâmica, coisa mais linda do mundo. Uma caixa de chapéu, ótimo. Então, eu me perdi ali. Sim, você falou que estava fazendo a pesquisa. Você estava pensando em fazer essa pesquisa para conhecer a sua persona. A minha irmã, eu tenho 2 irmãs que têm... uma tem uma distribuidora de semijoia e a outra tem uma loja e trabalha para essa irmã. Então, a minha irmã, ela sempre fala, Márcia, brinco é o que vende mais. E para ela, porque para mim não é o brinco que vende mais, para mim é o colar que vende mais. Então, assim, a gente precisa conhecer quem é o nosso cliente. Não é porque é a mesma coisa. É joia que ela vende e Sim. É joia que eu vendo. Mas o cliente dela é diferente do meu cliente. É verdade. E você não vai vender para todo mundo. Você não adianta, não queira vender para todo mundo porque você vai enlouquecer, né? Pelo contrário, vamos disseminar e vamos espalhar a cerâmica no coração do povo, que é para mais pessoas virem fazer cerâmica. Até porque quando o mundo conseguir abrir o paraquedas, né? Agora que nós estamos em queda livre, né? A hora que a gente conseguir abrir o paraquedas e pôr o pé no chão e a vida voltar ao normal, mais ainda os pequenos vão precisar dessa roda girar para que a gente realmente tenha... Porque eu nem estou pensando como é que vai ser a sobrevivência, entende? Lá na frente. É verdade, é verdade. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Você está vivendo um dia de cada vez. Enfim, toda essa situação ajuda com que nesse momento a gente pare, analise a nossa persona, vamos nos reestruturar, né? E aí amanhã quando vir ouvir a live de amanhã, que vai ser o caminho, que eu vou falar de Instagram, eu vou falar de hashtag, eu vou falar de ações, de fotografia, que eu já falei um pouquinho hoje, de como atingir esse público, como você ser uma pessoa que tem autoridade dentro do que você faz, né? Tudo isso a gente vai conversar amanhã. Mas você já vai ir com uma construção de quem é o seu cliente. Esse é o desafio para amanhã, tá bom? Ótimo. Legal. É muito legal isso da gente aprender. Mas eu acho que assim, né? Vamos entrar na parte das perguntas. A Mariana tem uma pergunta também. Só para colocar uma colocação assim rapidamente, que eu acho que assim, a gente estava falando o que vai ser de amanhã, né?
mas a gente já pode tirar alguma coisa do que está sendo hoje, né? Porque aquilo que você estava abordando. Hoje, dentro dessa realidade que está acontecendo, tem muita gente valorizando e mudando o pensamento para o consumo social, né? Que é um consumo de pessoa, de comprar dos pequenos, né? Comprar dos pequenos, comprar do quem faz a mão. Isso eu acho que está começando um movimento por conta disso que aconteceu, é óbvio, né? Mas é um movimento que pode perdurar para depois disso também, que é essa consciência, né? Nossa, gente, eu fiquei impressionado com duas coisas que eu falei e duas coisas que eu vi na internet que, assim, ao mesmo tempo eu parei para olhar e fiquei, assim, pensando, nossa, que maravilha que é isso, né? Uma foi que eu estava fazendo uma live outro dia sobre ferramentas e eu falei de ferramentas chinesas que eu comprava, né? Que antes de tudo isso que aconteceu, antes do dólar tão absurdo, tinha ferramentas que eu comprava lá que eram fantásticas e era super barato. E na hora que eu falei daquilo, um monte de gente começou a disparar, não, compre nacional, compre do pessoal que está aqui. Falei, claro, compre, né, gente? Eu acho que isso é o principal. E outro dia foi de um torno que uma pessoa colocou lá no Facebook, um torno importado, e um monte de gente, não, vamos comprar do nacional, vamos comprar do pessoal que está aqui. Isso Gente, é fantástico, né? Quem fez meu torno foi o Ricardo. Ele é daqui de Curitiba, ele é um engenheiro mecânico, uma maravilha o torno. Ele faz um a um, é autoral o torno dele. Aí, é isso que eu estou falando. E com base nisso, a gente encontra aí um movimento surgindo para valorizar o nosso produto interno, né, o que está sendo produzido aqui. E isso é a hora da gente começar a olhar com otimismo para esse pensamento e falar assim, não, agora todo mundo está poupando, não está comprando, tá, tudo bem, mas daqui para frente pode ser que as pessoas comecem a valorizar, a dar essa vertente e essa vertente torne de novo a voltar aqui para dentro e a gente começa a fazer esse tipo de movimento, né, de comprar dessas pessoas. E isso seria tudo de bom para nós, gente, para nós ceramistas, porque todo mundo aqui é o que faz a mão, é o que trabalha em casa, é o que tem seu ateliê, esse tipo de coisa. Isso é o que a gente quer, é esse tipo de público valorizando, abrindo a mente de outras pessoas para isso, Sim. né? Eu acho que assim é manter um otimismo em cima de tudo que está acontecendo, né? Sim, sim. Isso é extremamente importante. Tem mais um detalhe super legal. Eu não falei, mas assim, parte importante do meu ateliê, eu acredito que acaba sendo teu também, tá? Eu trabalho com joia. Eu nunca pus a mão na porcelana canadense, tá? Por quê? Toda vez que eu ia comprar, eu sempre achei ela muito cara. Então, nunca comprei, sempre comprei a porcelana nacional. No começo, né? Depois eu fiquei pensando, mas por que, gente, que eu vou comprar uma cerâmica canadense, que vem lá do Canadá, que custa, sabe Deus, quanto mais do que a nacional? E daí, eu conversando com outras pessoas, ai, Márcia, mas é muito mais fácil trabalhar com a cerâmica canadense. Eu não vou dizer para você que eu não fico tentada. Até hoje, eu nunca comprei cerâmica canadense, mas porcelana canadense. Gente, eu ainda estou me segurando, né, e até conhecer, pegar ela na mão e ver. Mas eu prefiro trabalhar com o material nacional. Agora, alguns vidrados, por causa da joia, não tem como eu fugir. Eu preciso dos importados em alguns casos, eu preciso, né? Mas a gente começa até a se desculpar, como eu estou me desculpando, né, agora. Assim, existe... Tá vendo? É isso que eu tô te falando. É uma vertente que está surgindo por conta. Mas eu acho que é a realidade. Não discriminando ninguém, pelo contrário, tem gente que se adapta, ou gosta, né, e compra. Eu acho que isso faz parte de cada um. Isso aí é longe disso, né? Eu vou ser sincero. Dentro do meu trabalho, eu procurei as argilas de efeito, que eu gosto de argilas escuras, porque eu gosto disso aqui aparecendo, então gosto de fazer esse tipo de mistura. Então, assim, para isso, eu fui para essas linhas de argilas mais escuras e principalmente o que a gente tem é o que o Brasil produz. Brasil, a gente conversou com o Pimenta para fazer porcelana aqui, é um sacrifício danado, porque a gente não tem essa opção, né? É muito difícil. Mas, lógico que existe N possibilidades, mas eu gosto e a minha vertente foi para isso. E os meus esmaltes foi porque eu queria
trabalhar com uma coisa mais barata. Eu fui aprender a fazer os meus esmaltes para poder chegar nesse resultado também. Lógico que assim, o que acontece? Eu sou limitado, porque tem cores, é óbvio que eu não consigo, são esmaltes fritado e coisa assim. Mas é toda essa realidade. Mas eu acho que... Nós, por exemplo, os nossos esmaltes, nós já tentamos algumas receitas, nós já tentamos fazer com matéria-prima daqui, mas que não dão certo. Dão certo somente com matéria-prima importada. A gente também tem essa questão. Tem material que a gente tem que comprar de fora porque a gente não tem aqui, né? Isso é realidade. Eu não estou dizendo que não, mas eu estou falando que o mercado está mudando bastante e o pensamento das pessoas, exatamente por conta de tudo que está acontecendo, por questão de ajudar também. Mas eu acho que isso, como a gente for pensar lá atrás, quando tinha movimento de outras coisas, né? Período de guerra, esse tipo de situação, a gente começa a pensar de uma maneira diferente e isso é muito legal para a gente pensar no futuro que vai ter uma possibilidade aí para a gente trabalhar e vender os nossos produtos, né? Sim. Alguém tem alguma pergunta? Vamos abrir um pouquinho ali para pergunta? Mariana, faz essa pergunta aí. A cliente Fala, entra em contato com a gente, no caso, né? Igual o César estava falando do cliente, entrou em contato, esse mesmo cliente. Por exemplo, ele entrou em contato com a gente, nós fizemos o protótipo, tudo, fez o esmalte, tudo, a pessoa não quis estar. Só que nós fizemos, acho que 8 peças, né, amor? As 8 peças ficaram lá. O que a gente faz com relação a esse cliente para cobrar o protótipo? A gente deveria cobrar, não deveria cobrar, porque, assim, de certa forma, foi um prejuízo. Por quê? Porque nós fizemos o protótipo, pintamos, usamos argila, queimamos, fizemos o esmalte que a pessoa não quis. E aí, como que a gente lida com esse tipo de cliente? Tá. Então, assim, o pessoal pediu para repetir o que a Mariana falou, mas é tipo, quando alguém pede uma encomenda, se deve ou se não deve cobrar o protótipo e como que age com esse cliente? Bom, isso. Amanhã a gente vai focar nesses detalhes, mas vamos adiantar um pouco hoje sobre isso. Quando você está posicionado no seu discurso, no teu storytelling, no teu design da emoção, em tudo que nós falamos até aqui, quando você se posiciona amavelmente, educadamente, você vai colocar para o seu cliente assim, olha, você quer algo branco acetinado? Eu tenho essa cor. Para desenvolver uma peça específica para você, e realmente colocar muito profissionalmente, mas sim, eu acredito que você precisa cobrar o protótipo, sim. Você vai criar uma peça para ele, certo? Eu já fiz, a primeira encomenda que me pediram, eu fiz, era xícara de vários modelos, tamanho para um café, eu fiz uma mesa inteira, assim, de xícaras. E não cobrei o protótipo, né? Óbvio. Depois, o que eu vendi não cobriu o custo nem dos protótipos todos que eu fiz. Foi um erro. Então, assim, você sempre vai se arrepender lá na frente. Quando você sentar fazer as contas, não vai ter valido a pena. E não é errado. E se todos os ceramistas se posicionarem dessa forma, ele não vai encontrar alguém que faça de graça o protótipo, ou da cor que ele quis, ou dizer, não quero, devolve tudo, né? Não fica com essa encomenda. Não. Então, assim, cobrar o protótipo, sim. Explicar a sua identidade. Olha, eu vou fazer uma peça para você, mas ela vai ter a minha história de vida, e aí você vem todo de novo com o teu storytelling, com a tua ideia. Eu acho que é isso. É isso que faltou pra gente. Você faz lá... Se você vai fazer 2 tipos de esmalte branco, então você faça 2 pecinhas de cada um. Uma fica para o teu cliente, outra fica para você. Na hora de entregar, né, você vai usar aquele esmalte, você vai usar aquela massa, dificilmente vai dar erro, né? Porque você está usando o mesmo produto. Não era essa cor. Era assim, ó, você assinou aqui atrás da amostra, tem uma assinatura tua, eu coloco essa perto dessa, é essa mesmo, tá no contrato. E ter contrato é outra coisa extremamente importante, porque não é porque nós somos autorais, artesanais e tudo mais que a gente não vai trabalhar com profissionalismo, contrato, preço, né? Falando em preço, eu vi ali que alguém perguntou sobre preço. Existe uma diferença de
precificação, que é a hora que você pega quanto que gastou de argila, quanto que gastou de metal, quanto que gastou de banho de ouro, quanto que gastou de frete, quanto que gastou de aluguel, de luz, que você joga na planilha, e valor. Uma coisa é preço e outra coisa é valor, tá? Isso a gente vai falar amanhã. Preço e valor a gente vai falar amanhã. Legal. Ó, só para colocar aqui dentro do que a gente falou, o que acontece aqui? A gente sempre, quando a gente pega peças assim, a gente faz assim, o que eu falo para a Mariana, eu falo assim, vamos fazer o protótipo, é só com base no protótipo para eu ter uma ideia de custo, valor, dificuldade e tudo mais. Aí eu falo assim para ela, vamos fazer o protótipo. Se não der certo, aí o protótipo fica para a nossa loja aqui, fica com peça aqui. Mas eu já percebi que isso não dá certo. Não dá certo porque a gente tem todo esse problema que a gente perde, a gente não fez aquilo que a gente está dentro da nossa identidade, que a gente queria empenhar para vender. Depois vai ser muito difícil dar saída para esse produto. Né? Igual ela pediu, era produtos específicos, era uma moringa para colocar nos quartos do hotel, era um porta para outra coisa, e aí você fala assim, como que eu vou vender isso agora? Né? Que é um produto totalmente fora da minha linha de pensamento. Então foi aí que pegou, e aí que a gente está nessa decisão de mudar o tipo de trabalho exatamente por conta disso. Eu acho que eu quero muito fazer isso que você falou, ter essa linha de trabalho, né, de produção de peça, e se o cliente encaixar dentro dessa... Você falou em inglês, eu nem sei nem falar a palavra que você falou, mas se o cliente encaixar dentro dessa... se o cliente encaixar dentro dessa linha, para a gente seria perfeito, né? Para a gente poder construir junto a peça, mas dentro da nossa linha de trabalho. Né? Dentro da nossa linha de trabalho. Isso é um trajeto, tá? Ninguém vai sair... amanhã, segunda-feira, você taca no teu Instagram, só vendo o que eu faço. Né? É um trajeto. Assim, foda-se o resto, só vendo o que eu faço. Né? Não é disso que a gente... Eu sei que tem gente que pode fazer isso, mas eu não posso fazer isso imediatamente. Então, mas assim, eu vou falar que um dos grandes problemas do César é que ele não consegue falar não. Tá bom. Aí eu vou ser bem honesto com você. Você está precisando urgente de uma psicóloga. Porque falar não... Gente, eu também não conseguia falar não. Principalmente na arquitetura, né? Que foi o caso que acontecia e fiquei doida, né? Na arquitetura. Eu não consigo falar não. É o ponto principal para afirmar que você tem autoridade na cerâmica que você faz, tá? Ninguém quer comprar de quem não sabe o que está fazendo, de quem não tem identidade, de quem não tem autoridade, tá? Ninguém chega com uma peça de cerâmica e fala assim, eu não sei fazer muito bem, eu levantei essa peça. Ninguém quer comprar desse camarada. Se eu falar que isso daqui eu faço, mas não fica do jeito que eu quero, e nem eu quero comprar de mim, nem eu quero comprar uma peça. Então, a partir do momento que você fala não, esse não, ele vem com uma estrutura. Né? Por exemplo, uma coisa que é fácil de dizer não. Quando alguém vem pedir para você copiar uma peça de um colega seu. Né? Não. Quando você fala com autoridade. Não. Olha, eu vou te dar o telefone. Eu tenho uma amiga. Comigo não aconteceu ainda, né? Não sei, talvez eu bote medo no povo e ninguém pediu para eu copiar muita coisa. Mas eu tenho uma amiga que é daqui de Curitiba. Se eu não me engano, era uma mantegueira, que inclusive eu tenho uma mantegueira dela, que é da Júlia, do Entorno Cerâmica. Porque ceramista compra de ceramista, né? A gente sabe sim. Eu não vou me meter a fazer uma mantegueira, porque eu não sei fazer. Comprei da Júlia uma mantegueira. E aonde eu fiz curso uma vez, que é na Mosca, na Paula, eu tava lá e ela disse assim, mas você acredita que a menina mandou uma foto da mantegueira da Júlia e pediu para fazer igual? Aí ela pegou e passou o telefone. Ela disse, não.
é bem libertador mesmo, como alguém diz aqui, né? É super libertador. Não, tá aqui, ó, você liga pra Júlia, que foi ela que fez essa manteigueira. Ai, mas é mais caro. O meu não vai ficar mais barato que o da Júlia. Então, eu sei, né? Que cara é essa que eu tenho que vai ficar mais barato? E assim, também não aconteceu comigo, porque eu não faço muito utilitário para venda, né? Faço algumas peças e tal, mas eu sei de pessoas que pegaram o prato da Rideco e falaram, ai, é muito caro. Claro que é caro. A mulher é uma sumidade na cerâmica, é caro mesmo. Se você quer um prato da Rideco, você tem que comprar o prato da Rideco. Né? Então é fácil, como é fácil a gente falar não é verdade? Se eu chegar para você, César, com um prato da Rideco e falar, César, eu quero igualzinho, você vai com toda a autoridade falar não. É lógico. Então, com relação à cópia, isso aí ele não faz. É igual a gente acontece aqui, né? Igual eu falei para você, muitas vezes as pessoas vêm com referência, né, de fotos e de peças. E uma das coisas que a gente faz quando vem, que a Mariana faz, a gente parar para buscar, encontrar se existe, né? Porque muitas vezes, assim, você tem uma referência para você trabalhar é uma coisa, mas você fazer uma cópia exata daquilo lá é outro processo. Eu já fiz casos assim, por exemplo, igual agora esses dias eu fiz, mas foi outra coisa que eu deveria ter feito, falado não, porque foi assim, a pessoa tinha uma peça muito antiga, uma chopeira antigona, e aí quebrou a tampa da chopeira e o cara trouxe ela toda emendada e falou assim, eu não acho isso aqui, eu preciso fazer igual. Aí eu falei, vou lá. É totalmente diferente, mas assim, eu fui lá tentar fazer, só que é totalmente fora da minha linha de trabalho. É uma coisa que tinha um desenho, coisa assim, mas eu falei, vou fazer para não perder o cliente, mais uma vez. Aí fiz a peça, tudo, mas eu tô com a peça lá porque assim, ela não ficou exatamente igual, mas ficou próximo do meu trabalho, mas tudo bem, ele aceitou assim. Então, esse tipo de coisa acontece comigo também nessa relação. Agora, de copiar, isso aí já não, porque eu já acho que... Vou dar um exemplo de não, por exemplo, que eu deveria ter colocado, que a gente entrou numa discussão esses dias. Ela não aparece, já, gente. Eu não vou aparecer, não, sabe a coisa? Aí assim, a cliente encomendou. Mariana, eu vou fazer você aparecer, Mariana, porque eu acho que vai fazer vai dar um salto no marketing do Ateliê Barbosa, Mariana aparecer. Vou estudar isso, hein? Mas vai o processo é um pouco complicado. Aí, assim, a cliente, ela pediu umas peças, né, para um casamento, tudo, e eu falei assim, amor, por que a gente não dá umas plaquinhas de brinde com as letras, as iniciais dos noivos, né? Aí o César foi e falou assim, vai ser assim. Aí, assim, a cliente, ela não viu que aquilo era um brinde, né? Aí ela, não, mas eu quero assim, 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 assim. A gente está com o pedido parado por conta do brinde que não está de acordo com o que ela quer. É surreal. E aí eu tô tentando várias vezes, com um jeitinho, falar para ela, mas olha, como era um brinde, a gente só tem essa possibilidade de fazer. Mas faz isso aqui, assim, para mim, com essa letra, assim, assim. Aí o César, em vez de falar o não, eu falei, eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou dar um spoiler de amanhã, tá? Da live de amanhã. Tá. Mas não dê nada de graça. Tô falando para cliente, tá? Porque eu tô fazendo o curso de graça da xícara porque eu tive vontade de fazer. Eu tô falando para cliente. Quando você monetiza o seu trabalho, vende o seu trabalho, tá? Nunca dê nada de graça para o seu cliente. Tudo que é dado não tem valor. Não tem valor. As pessoas, porque isso não é do cliente ruim, do isso, daquilo. É do ser humano. É do ser humano. Está nessa carne aqui, nessa constituição humana, tá? Eu não dou valor. Assim, quando é presente é uma coisa. Não é diferente. Presente é uma coisa. Eu tô falando, dar de graça... o que a gente achou assim, nossa, vamos oferecer que a cliente vai ficar satisfeita com isso tudo. E no final das contas a gente está com mais problema por conta disso do que se a gente tivesse terminado a peça e entregado para ela. Então é uma relação que aconteceu por conta disso. Tem umas perguntas aqui. Pode falar.
A Tereza Furiti perguntou aqui, ó, após definir a persona, como definir meu trabalho? Não, primeiro você define o Não, seu trabalho, a ah, sua tá. identidade, o seu trabalho, a sua constituição de autoral, de proposta, de tudo. Tudo que a gente falou ontem e hoje, você primeiro define o seu trabalho e aí é que você vai entender quem é que gosta do seu trabalho para encontrar a sua persona. É diferente, é um caminho, você está na contramão, tá? Porque o que acontece? Vou usar um exemplo tosco, tá? Eu vi que joia para noiva, tá? Então eu primeiro acho a persona. A noiva que está casando, cheia de sonho, branco, amarelo, cor de chá, sei lá, qualquer coisa que seja. Assim, eu primeiro acho a persona. Aí eu vou tentar produzir joia para ela. O caminho é longo, não é raro, é diferente também de você olhar o mercado e você ver, por exemplo, Uma tendência surgindo lá na frente, por exemplo. você vê um nicho de mercado que ninguém faz cerâmica. Por exemplo, vou usar um exemplo também tosco. Ninguém faz cuia de chimarrão de cerâmica. Aí você encontrou um nicho de mercado. Aí você não encontrou a persona. Você encontrou um nicho de mercado, que é um produto que está em falta no mercado. Não existe, nem sei se existe muito, eu já vi algumas, mas enfim, estou usando um exemplo. Então, você encontra um nicho de mercado e aí você vai produzir a tua cerâmica, a tua cuia, e depois você vai encontrar os gaúchos que gostam dela e tudo mais, tá? Eu faço, ok. Então, esse caminho, ele é primeiro do seu produto, da sua realidade, da sua arte, da sua verdade, do teu storytelling, da sua vida, e depois você encontra quem que gosta dela. Então, construir a persona é dentro daquilo que você já faz, quem que gosta, tá? E se você for procurar primeiro a pessoa para depois criar, aí você entra na encomenda, que é tudo esse problema aí que não vai dar certo, porque você nunca vai agradar a pessoa. Você tem que procurar quem que se agrada da sua arte, quem é essa pessoa, para que você comece a se comunicar com mais pessoas iguais a ela para vender mais, para produzir mais e para poder... Talvez... Você criar a sua identidade, depois o público-alvo, né? Porque muitas vezes talvez você produza uma coisa muito diferenciada que seja difícil de encontrar essa persona que se agrade com o seu produto, né? Mas aí talvez a gente possa produzir alguma coisa talvez mais atrativa para o mercado e seja mais amplo de encontrar essa persona, né? Vamos dizer assim, né? Talvez seja um... Porque, veja, se você for começar a produzir algo que não está na tua alma, tá? Ele não vai ter verdade. Então, perca esse cliente, tá? Esse cliente, ele não gosta de cerâmica, ele não gosta de joia de cerâmica, ele acha brega, ele acha que vai quebrar, né? Porque a primeira coisa, quem tá aqui que faz joia de cerâmica, a primeira coisa que a pessoa que eu já percebo que ela não vai comprar é a hora que ela começa a pôr o primeiro empecilho. Mas vai quebrar. Então, nem compra, porque vai quebrar uma hora, ou você não vai cuidar, entende? Porque é um empecilho que começa ali. Então, tem pessoas e pessoas para consumir o teu produto. E se essa pessoa não consome o teu produto, é porque vai procurar quem consome, vai conhecer o teu público e começar a falar com o teu público. Porque aí você não vai vencer de fazer o que você faz. Porque você vai encontrar o público que gosta do teu produto. Eu falei demais ou deu para entender? Não entendi. Tem mais umas... Deixa eu ver como é que tá o nível de perguntas aqui, porque eu tô lá em cima, não sei se tem muita coisa, e o tempo já tá estourando quase as 2 horas, tá? Só para avisar vocês. É por isso que eu tô sem voz. É. Eu falo... Eu não sei, aqui tem colocações, mas eu não sei se é pergunta ou não. Deixa eu ver se que passou muito. Deixa eu ver aqui, gente. Desculpa. Qualquer coisa... Pode fazer propaganda? Pode fazer propaganda, vai lá. Ô, gente, eu tô super curtindo fazer as aulas da xícara, tá?
O que que acontece? Quando eu falei, vou fazer um curso de xícara e tal, colocar para todo mundo que quiser fazer, eu tinha algumas intenções, óbvio, todo mundo tem intenções. Eu queria muito que os ceramistas participassem do concurso A Xícara do Museu. Eu acho que é muito importante quando um museu faz um convite para uma classe e essa classe responde com inscrição no concurso, tá? Então, assim, mesmo que você não esteja fazendo as minhas aulas, que elas estão lentas, demoradas, porque, gente, dá muito mais trabalho do que eu imaginava, mas vai sair, tá? Já tá saindo. Mesmo que você não faça o meu curso, faça a inscrição do concurso da Xícara do Museu. É muito importante que todos os ceramistas que possíveis respondam a essa chamada. E a outra coisa é que os ceramistas, que eu sei que gostam de cerâmica, vão lá dar uma olhadinha nas minhas joias no meu Instagram. Eu acho que todo ceramista deve usar joia de cerâmica. Vou fazer um colar para você, César. Mas para Mariana. A Mariana adora. Ela tem um monte. É óbvio que de outros ceramistas. A Mariana já ia mandar Quem sabe, né? Eu fiz, um mês atrás, eu fiz meu marido usar um anel meu. Ele usa. Aí, ó. Ele não usa nem aliança, não vai usar anel, não. Trabalha em torno. O negócio dele é engenharia, sistemas operacionais. Imagina um cara desse usando um anel de cerâmica, é uma grande evolução, né? Ó. Se ele usar o anel de cerâmica, ele usa a aliança dele. Gente, olha, é como eu falei para você. Tem muitas colocações, bastante colocações aqui, mas, assim, pautar perguntas, acho que não tem nada muito coisa aqui. Uma pessoa falou assim, falar um pouquinho sobre como seguir a tendência de moda, isso é interessante para você, sem perder a sua identidade, né? Tipo, que eu entendi assim, por exemplo, a tendência das modas, né? De roupa, ou o que seja, por exemplo, você que produz joia, como seguir essa tendência, fazer produto para seguir essa tendência, mas sem perder a sua identidade, foi o que ela colocou. Não sei como... É o que eu vejo assim, porque eu entro muito em Instagram, Pinterest, então eu vejo as tendências. Tem uma hora que tem muita gente fazendo coisa de cactos. Tem outra hora que tem muita gente colocando frutas. Agora está na fase de folhas. Então é muita gente fazendo folhas. Eu acho que o que ela quis colocar foi isso. Eu acho que não. Não? Não. Eu acho que isso aí é tendência de quem está produzindo e gosta daquilo que está produzindo. Mas tem que ter tendência da moda, igual ela explicou ontem, tem uma vertente diferente. A moda estuda muito tendência, né? A moda estuda cores, estuda o que vai ser a moda de roupa. Eu acho que daí, por exemplo, o ano que vem vai ser estampas, vai ser florais, vai ser esse tipo de coisa, e eu preciso trazer isso para dentro da minha cerâmica. Sim, por exemplo, todo ano eu fico de olho que aí por novembro o Pantone solta qual é a cor do ano. Na mesma semana eu já dei um jeito de encontrar. O ano passado até tinha uns stories que eu tinha colocado que era o verde menta. Então, em novembro lançou, eu já saí correndo, fui atrás de verde menta, fiz vários testes. Então, estava ali a personalidade, continuava com os formatos, daquilo que eu já tenho o hábito de fazer, que eu gosto, mas estava tudo na cor menta, tinha uma coleção inteira na cor menta. A outra situação é maxi colar, por exemplo. Agora tá usando colar que começa aqui embaixo do queixo e vai até o umbigo. Vamos fazer maxi colar. Tem a minha ideia das peças que eu faço, só que é um colar enorme, pesado. Ok, vende. E outra coisa, bem, a pesquisa. Pesquisa é extremamente importante, tá? Existe a parte autoral nossa, e a gente faz a pesquisa e a gente vai mesclando o que vende, o que as pessoas gostam. Né? E outra coisa, eu já vi um monte de gente condenando a pesquisa no Pinterest. Eu amo o Pinterest para pesquisa, tá? É uma ferramenta. Então, assim, as pessoas podem pesquisar à vontade. É igual folhear uma revista, gente. Antigamente a gente comprava a revista da Vogue e folhava a revista, olhava, achava, pincelava o que gosta, o que não. Hoje a gente faz isso com o Pinterest. Ok.
Vambora. Aqui é assim, a Mariana adora o Pinterest, ela vê muito isso, ela separa, ela cataloga, ela vê os tipos, e aí ela fica mostrando para mim. O que eu vejo no Pinterest, porque eu já tenho uma outra mentalidade. Eu gosto do desafio de como foi feito aquilo em cerâmica, porque a gente vê muita cerâmica. Isso me encanta demais, isso, e eu gosto disso, porque é uma coisa que eu gosto de ensinar, gosto de aprender. Então, muitas vezes eu vejo uma peça que teve um desafio tremendo para chegar naquele resultado, seja uma curva específica no torno, um design muito, muito inovador no torno, uma coisa assim. Então, eu gosto de ver os desafios, vamos dizer assim, de engenharia de construção daquilo, me encanta mais. Mas a Mariana já gosta de ver essa parte de tendência. Então, é muito isso. Mas os alunos e todo mundo, acho que usa muito essa ferramenta como eu acho que a gente tem que tirar partido do que existe. Se não fosse as ferramentas, seriam revistas. Se não fosse o Pinterest, a internet seriam revistas, né? Então, eu gosto de olhar, eu sempre olho, vejo o que está na moda, entro sim, sigo algumas agências de publicidade de moda para ver, agora está usando, muito legal, que inclusive eu vou lançar ainda esse ano, a mesma pulseira em 2 braços por cima da roupa, agora no inverno. Eu não lancei ainda, legal. já tenho, mas assim, um monte de gente começou a usar, parece 2 punhos, assim. Eu já estou fazendo, daqui a pouco eu vou lançar. Isso é uma referência. Eu não vou lançar igual, mas eu gostei. Sim, você usou a ideia, né, da coisa, porque a ideia é inovadora e ela pode se tornar as pessoas podem se atrair por ela, né? Exatamente. É isso daí. E quanto mais os artistas que fazem joia, que está aqui assistindo a gente, fizer joia, mais a joia de cerâmica vai fazer parte do cotidiano, igual a joia de acrílico está aí no cotidiano de todo mundo, né? Perfeito. Então, perfeito. Olha, batemos as 2 horas aí já quase, então, gente, como não era o planejado, mas amanhã a gente volta aí, né? E a gente dá sequência nesse raciocínio aí que a Márcia tá elaborando, que amanhã são os possíveis caminhos, né, para a gente poder comercializar e vender as peças e achar alternativas para isso. Então, acho que é muito legal. O pessoal que está acompanhando aí, volte amanhã e divulgue para os amigos aí também, para contar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. Que para mim, eu não sei, eu estou 30 anos na cerâmica e eu não tinha parado para analisar nesses pontos que a Márcia está colocando. Eu acho que a gente não para analisar esses pontos. E é muito importante a gente parar um pouquinho, tem hora, para poder analisar isso aí, para a gente ver até o que a gente está fazendo, qual o caminho que a gente está tomando, e isso a cerâmica, para onde que a cerâmica está levando. Fazer cerâmica é uma delícia, é muito bom, é gostoso demais, mas para quem muitas vezes está vivendo de cerâmica, pensa em viver de cerâmica, transformar a cerâmica num negócio, precisa pensar em algumas outras coisas também. Tá? Márcia, se quiser colocar suas colocações, pode falar. Fala só para dar uma comentada para amanhã, tá? Gente, quem acha que ser artista, ceramista, não pode ser empresário, é uma mentira. Precisamos ser, sim, empresários. Precisamos pensar, sim, no mercado corporativo, no mercado financeiro da nossa cerâmica. Então, pensa um pouquinho nisso amanhã, tá? Ser artista não é fazer as coisas baratinho, embrulhar no papelzinho de qualquer jeito. Não, tem que pensar na embalagem, tem que pensar em tudo isso. Então, vem amanhã com a cabeça quente, fervendo nisso, que a gente vai conversar sobre isso também. É isso aí. O que uma pessoa colocou ali, eu achei que é isso. A gente tem um monte de pessoas que faz marketing, administração, a gente tem trocentos vídeos e coisas na internet para a gente acompanhar, que é super legal, mas o que eu estou achando e que eu estou adorando é isso, é alguém que está dentro do mercado, uma ceramista, alguém que está vendo e está falando isso para a gente. Então é legal da gente ter esse feedback de uma pessoa que faz cerâmica e não só faz o marketing, faz a administração e falando para a gente aqui, isso aí que é uma aprendizagem muito gostosa. Então, obrigado por tudo isso que você está passando para a gente de coração. Então tá bom. Pensem bastante, gente, até amanhã. Até amanhã. E Mariana. até amanhã, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Mariana, me passa o WhatsApp dela que eu vou ligar direto para ela.
Tá bom. Ó, 2 horas cravadas. O Instagram vai encerrar a gente em 20 segundos. Gente, brigadão. Tá bom? Deu 2 horas. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais. Amanhã, mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, tá, gente? A gente se encontra aqui para continuar o bate-papo.